Boa noite, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida, sou um operador virtual. Estou fazendo a minha análise inicial para o mês de agosto. Verifica-se que o primeiro ativo que vou mencionar, USA 500 na Active Trades, informa a vocês que para negociar contratos por diferença ou derivativos, procure um agente autônomo de investimento e inscreva-se numa corretora certificada na CVM. A Active Trades com sede em Santa Catarina, em Florianópolis, está registrada na CVM como corretora e apresenta oportunidades para você negociar contratos por diferença e contratos derivativos no Brasil, operando com reais. Neste caso, o ativo USA 500 representa o S&P americano e mostra o fechamento do mês de julho e a movimentação desde maio. Num tempo mais longo, um tempo semanal, podemos ver aqui, colocando mais barras na tela, o período da pandemia e um gap de movimentação entre o que o mercado era e o que o mercado está agora. Por que o mercado está agora? Ele está fazendo alguma movimentação. Qual o sentido da movimentação? O sentido de uma retração. Uma retração que já foi contemplada com a retração dessa oscilação a favor do preço. O preço foi até um determinado momento e oscilou nessa retração. Agora ele está numa retração da retração, então passa-se ter uma dúvida se esse mercado continua até níveis de movimentações que ele já atingiu ou se ele voltará ao nível de reversão inicial do pullback. Bem, esse pullback já teve uma métrica que foi seguida e atendida. Agora, com uma nova métrica, ele passa a ter um novo alvo e uma nova impulsão para o pullback. Nesse caso, o mercado abriu numa retração de realização de 3 dias seguidos. Então, após o final de semana, poderemos ver a partir de hoje movimentações no sentido de buscar essa mesma reversão, no sentido de aprofundar a situação de recessão. Bem, quando eu faço as minhas leituras, entendo que a movimentação tem sentido e inclinação favorável quando o seu ângulo de ataque está acima de 45 graus. Nesse caso aqui, verificamos que há uma quebrada, ou seja, uma extrema movimentação para a verticalização. Esse ponto em que a verticalização perde força chama-se uma barreira de suporte-resistência. Qual seja resistência para romper, suporte caso se mantenha acima dessa resistência. Então esse ponto que nós verificamos aqui com uma figura que nós estamos já há algum dia já colocando ela como uma figura emblemática. Vou repetir a mesma figura para que fique bem claro. Aqui verificamos o mesmo sentido da operação e nesse ponto a linha de tendência de alta passa a ter um novo agravante. Agravante porque se ela vem e cria uma base para que esse preço seja sustentado pelas movimentações recentes, então teremos a partir desse ponto um leque de abordagem. Esse leque de abordagem caberá aos operadores decidir qual a primeira retração, qual a segunda retração, qual a terceira retração e se estarão aptos a negociar uma nova retração. Caso essa retração se manifeste hoje até o final do dia, poderemos ver algo no sentido de que o mercado, ao buscar preços mais altos, se sustente com níveis de elevação cada vez mais inclinados. Se esses níveis de elevação estão cada vez mais inclinados, num tempo gráfico menor, cria-se a expectativa de que, ao determinado instante, isso não se sustentará mais. No caso dos operadores que estão comprados, dependerão de saídas estratégicas de operadores que querem permanecer vendidos. Então, vamos a esse ponto, dar uma redundância e buscar essa redundância como um ponto significante. Bem, aqui tem mais uma retração
que é a última da semana passada. Então verificamos que a movimentação em sentido ascendente vem passando por pequenos soluços. Talvez cada estágio desse possa ser um estágio a ser medido na retração. Então tem aqui o que nós chamamos de suporte premeditado, ou seja, a operação já passou por esse ponto, então ele foi medido com antecedência porque ela passou por esse ponto. Ela veio, fez a movimentação, rompeu, fez novamente um teste e rompeu. Então a sexta-feira foi emblemática e agora nós temos a reversão no sentido oposto. Quais as redundâncias que eu busco? Eu busco praticamente aquela em que o operador que teve o melhor resultado, ele vai sair antes do mercado. Então aqui tem um ponto em que ele iniciou o movimento a partir desse topo. Vou dar atenção a ele, vou dar destaque, né, a esse ponto. Vou dar o nome de terrão. Alguns chamam de linha d'água, porque a operação que se iniciou nesse ponto, ela ainda está positiva e permanece assim por um período mais longo, ou seja, até atingir uma nova métrica de negociação. Se o operador tem um alvo estimado de 60% de gain sobre o capital investido, ele está nessa posição. Se não, se ele atingiu 33% do seu gain estimado, ele vai intencionar em reverter a operação, ou seja, achar um ponto para sair da operação e achar um ponto para reentrar nessa operação. Então, vamos dar atenção a essa métrica e aqui está ela novamente. A mesma situação, a partir daqui haverá primordialmente interesse de vendas e até um determinado ponto desse pivô, caso ele não seja rompido, haverá um ponto de interesse de operadores para recompras. Então, fiquem atentos, observem e façam seus estudos. Publicarei imediatamente assim que continuar a análise com a moeda americana com o ien japonês. Bem, dessa forma termino a minha análise desse ativo, passo para o ien, vou dar atenção imediata para o tempo de negociação. O mercado já está aberto, no mercado asiático já está aberto. Verifica-se que o mercado futuro, nesse caso, mercado 24 horas, já iniciou o ponto de negociação, que é o espaço de 1 hora, entre as 23 horas e as 24 horas de Londres. Está aqui o início do mercado, o mercado já abriu, porém o mercado à vista no Japão e na Austrália ainda está fechado. Permanecerá fechado por mais 2 horas. Então, verifica-se que esses operadores que se antecipam ao mercado buscam, de uma forma, reverter seus valores que já tiveram posições melhores durante a semana passada. Então, vamos atrás dessa posição, aqui a moeda brasileira, e aqui vamos atrás dessa posição, moeda japonesa. Vamos dar um aspecto relevante às duas para distinguir. Aqui já passou a eleição e aqui tem eleição. Então, neste caso, vamos retirar aqui as informações que não são pertinentes aos negócios e verificamos que ambas estão no mesmo sentido, no mesmo tempo gráfico. Vamos aumentar a quantidade de barras, Olha só o que há de semelhança. A mesma movimentação, sim, talvez aqui, um pouco antes da eleição, aqui o momento da eleição, e finalmente uma postura do investidor em relação aos rumos que a política poderá tomar. Aqui a mesma coisa. No caso dessas notícias que foram a tônica de quarta, quinta e sexta-feira da semana, que se findou e que está iniciando agora com nova perspectivas de negociações nesses mercados, quais sejam notícias que agora já foram elucidadas e o seu modo operandi definido, já verificamos que há realmente uma retração. Há realmente uma retração de interesse por moeda americana. Então, preços mais baixos desses dois ativos levam à desvalorização de moeda americana.
Neste ponto de virada de mês, verifica-se que há uma retração dos ativos americanos, retração de índice futuro, porém nada que seja significativo e que torne isso uma premissa verdadeira e significativa em termos de investimento. Resolvam, estudem, busquem suas informações. Espero ter contribuído com a minha informação. Para operar esses ativos, lembre-se que você pode correr o risco de perder todo o seu capital. Procure Active Trades no link que está na descrição do vídeo, onde você poderá operar com frações de capital que não colocam o seu risco de forma tão acentuada, e os seus estudos poderão permitir que você gerencie o seu nível de alavancagem, gerencie o seu capital de risco e gerencie a sua performance. Aproveite os seus estudos, utilize os meus estudos para contribuir e contribua com os meus estudos fazendo seus comentários. Lembre-se que essas operações que eu menciono no meu vídeo não são chamadas de negociação, são somente estudos para contribuir com a minha formação de agente autônomo de investimento, operador de mesa proprietária, análise de CNPI e gerir o meu próprio capital. Vou publicar imediatamente pelo horário Mato Grosso do Sul, 18h35, horário americano, horário da Bolsa de Nova York, 19h35, domingo, horário de Brasília, 19h35, 31 de julho. Obrigado.